Ó, essa aqui é a rede dela. Tá ativa. É aberta. Qualquer um que entrar agora, tem não é novidade para ninguém. Postagens que ela fez, várias postagens. Agora, tá? O que é a novidade? A novidade é o seguinte, o celular dela desapareceu, a Vitória foi assassinada. Quem é que tá mexendo na rede social dela? Estão mexendo. Postagem e colocando comentário. Olha aqui, ó. Olha aqui. Postagem que foi feita. Ele diz que queimou o celular da Vitória, o Michael. Então, esse telefone, ele já estaria destruído. Só que esse telefone, ele foi ligado em Campinas, depois dela ter sido arrebatada, depois dela ter sido morta. E agora chegam informações de postagens da Vitória, de postagens de movimentação nas redes sociais. E essa rede social pode estar sendo usada diretamente do aparelho de celular dela. O advogado da família fez um alerta para a polícia. Não é uma rede alternativa, não é um segundo perfil que criaram nesse momento. Não, é exatamente o perfil oficial da Vitória. Porém, se ele falou que queimou o celular, ele queimado, ele atende ligação? Não. Eu liguei pro celular dela e foi atendido. Quando? Faz uns 3 ou 4 dias depois. Depois? Minha gente. Foi atendido e ninguém falou nada. Polícia começa a trabalhar com a possibilidade de uma segunda pessoa, não descarta a segunda pessoa no crime. Um pedido de soltura sendo avaliado neste momento. O habeas corpus já foi negado. Agora é um segundo pedido, foi impetrado de madrugada. Notícia aqui do Roberto Guastelli. E agora a Grace chega e com imagens. Que notícia é essa, Grace? Quero saber. Cotino, eu tenho um registro aqui, que é de uma câmera de segurança, que é aqui do dia 26/2, certo, ali na noite, ali minutos antes do sumiço de Vitória, 23h55. No horário. É um caminhão estacionado de forma suspeita, ali com a luz, o farol, apontado para a área de mata, que fica bem próxima ali da casa do Michael, que seria o campo de futebol, bem próximo ao campo de futebol, ali na área onde a casa foi periciada, onde a polícia acreditava que ela poderia ter sido levada por Michael, que ele teria confessado que entrou na casa, lavou as mãos de sangue, enfim. A investigação vai ainda mostrar exatamente o que realmente aconteceu e o que não aconteceu, o que estaria aí nessa confissão de Michael, que seria verdade ou não, as provas que vão apontar. Então esse local é um pouco antes da casa do Michael e ele está estacionado de forma suspeita, embicado para a área de mata, com o farol ligado, parte dele aí para a estrada de terra. Depois de circular com o corpo da jovem no porta-malas do carro, ele seguiu aqui por essa estrada de terra e parou exatamente neste ponto. A prova disso está um pouco mais à frente. Olha só, isso aqui é o que sobrou da fita de isolamento que foi colocada pelos peritos no dia da investigação do caso, quando os investigadores chegaram aqui e descobriram que era neste ponto de mata fechada que o corpo de Vitória tinha sido abandonado. O que chama a atenção é como Michael conseguiu agir sozinho e carregar o corpo da jovem seguindo por essa trilha, já que logo aqui no início, observe, tem um obstáculo, uma cerca, e passar por essa cerca, mesmo com as mãos vazias, já exige um pouco de equilíbrio. Imagine você atravessar esse obstáculo, seguir pela trilha, carregando uma pessoa que pesa aproximadamente 60 quilos. É um fato curioso que não foi detalhado ainda nessa investigação. Eu vou seguir aqui por alguns metros para a gente chegar até o ponto onde o corpo de Vitória foi abandonado. Uma imagem realmente triste, dolorosa para a família, para todo mundo que quer entender como esse caso aconteceu. Foi nesta mesma mata que Michael disse ter descartado a faca usada no ataque fatal à Vitória. Depois de abandonar o corpo de Vitória nessa área de mata fechada, Michael disse que voltou para o carro. Mas antes, ele teve a preocupação de se livrar da arma do crime. Essa câmera que você está vendo agora, ela gravou uma movimentação diferente e está sendo investigada pela polícia. Observe você,
neste fogo que tem agora, seria o lugar onde foram jogados os objetos que o Michael disse que queimou? Será que aí nesse meio tem restos do celular, como o Michael falou que queimou e depois jogou fora? E esse campinho, o que ele tem de tão revelador? Nós recebemos uma foto de um caminhão que na noite do crime estava iluminando aquela trilha por onde Vitória acabou sendo levada. Será que o motorista deste caminhão tem alguma coisa a ver com tudo isso? Eram 23 horas, 55 minutos e 37 segundos, no dia 26 de fevereiro de 2025. Esse caminhão ilumina uma trilha, no mesmo horário em que Michael diz ter levado o corpo de Vitória. Por que esse caminhão está aí? Você foi lá ver, ô Carlinhos? Não, eu não fui ver. Até no IML, para liberar o corpo, eu tive que ligar para o secretário de segurança para ele entrar em contato, porque eu não iria olhar o corpo da minha filha. Entendi, você não quis... Não, eu quero lembrar dela do jeito que ela era. É isso aí. Só. Do jeito que ela ficou lá, que o infeliz deixou. É. Então eu não quis ver, Tá não certo. quero ver. Mas alguém foi reconhecer o corpo? Foi. Quem foi reconhecer? Foi a Vanessa, o meu filho e minha nora. Foram os três. Então, isso Só é que muito... a Vanessa, Isso é muito... Só que a Vanessa não chegou nem aí até lá, que ela já passou mal. Ah, imagino. Agora, quem viu foi a minha nora e o meu filho. A gente vai conversar agora com uma testemunha que tem uma informação muito importante, de repente uma peça-chave para um novo caminho de investigação. Claro, tem medo de ser identificada, então a entrevista vai ser assim, atrás desse muro. Um amigo, motorista de aplicativo, procurou assustado após voltar de uma corrida. Ele foi chamado por uma passageira da cidade. O destino era Franco da Rocha. Lá, ela se encontrou com a ex-mulher de Michael. Pra ir até Franco. Daí chegou lá e esperou a ex-mulher do Michael chegar em outro Uber. Quando ela entrou dentro, pediu pra ele passar a mala de um carro pro outro, que a mala é uma mala pesada, que foi até Itatinga, onde ele deixou elas. Justamente os dois pontos em que o celular de Vitória registrou localização. Exatamente. E por isso que ele ficou meio assustado e falou comigo. A corrida aconteceu no sábado de carnaval, 3 dias após o sumiço de Vitória. As duas foram juntas e conversando, né? Em momento nenhum tocaram o assunto dessa menina daqui. Mas falou que ele era violento, que só fazia bagunça e que os pais apoiavam. Respondia tudo. Elas pareciam indignadas em relação a isso. Exatamente, indignadas as duas. Só 3 dias depois, a ex-mulher de Michael e a amiga dela voltaram para Cajamar. 3 dias depois eles chamaram ele como estado de volta. Só que ele estava lá em São Paulo, não conseguiu me buscar. Então elas passaram 3 dias lá em Campinas. 3 dias. Vieram na terça-feira, elas voltaram. Na terça-feira, um dia antes de encontrar o corpo. O celular e a bolsa de Vitória ainda não foram encontrados. O que teria naquela mala pesada carregada por conhecidas do principal suspeito do caso? Explica para as senhoras, para os senhores, para as pessoas que estão em casa, doutor Fábio, por que é que o Michael pode sair a qualquer momento pela porta da frente, mesmo sendo o assassino de Vitória? Por que é que ele pode receber uma indenização por danos morais, mesmo sendo assassino de Vitória? E por que é que o delegado que investiga o caso pode ser preso simplesmente porque ele colheu um depoimento? É isso que eu tô vendo as pessoas se degladiando nas redes sociais ali, perguntando sem entender. Que o advogado explique pra gente. Na realidade, se isso acontecesse, ficar comprovado que houve uma confissão mediante uma agressão ou uma tortura, nesse momento ele comete o crime de tortura. Ele pode sim ser afastado das funções, pode ser expulso, inclusive pode ser preso. Ele pode ser indenizado, por quê? Porque é uma coisa que está prevista na lei. Toda pessoa que é agredida, que é
agredida por um ente do Estado, seja ele qual for, e quando eu falo Estado aqui, eu falo nas forças policiais, se comprovadamente uma pessoa for agredida pelas forças policiais do Estado, e isso for comprovado que houve, por exemplo, um excesso, essa pessoa tem direito a uma indenização. Então não tem nada de ilegal. Ele pode sim responder pelo crime de feminicídio, ser culpado, ser condenado por um crime de feminicídio, mas também ele pode ser indenizado pelo Estado porque agrediram ele, torturaram ele dentro da cadeia, ó, Passaia. Quer dizer, ele recebe uma premiação ainda, né? O cara mata a menina, mas recebe uma grana. 2 pedidos de soltura do cliente, o Michael Salles. Eles entraram com um pedido de habeas corpus e entraram com o relaxamento de prisão. São 2 pedidos em 2 esferas diferentes. Na Justiça de Cajamar e também no Tribunal de Justiça. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. A Grace, ela está lá em Cajamar e vai trazer as novidades. A reviravolta nas investigações. A polícia já não descarta a participação de uma segunda pessoa. E eu tenho também essa informação de que um pedido está sendo avaliado pela justiça neste momento. Se a justiça falou, não tem prova suficiente, ele vai ser solto. Nós vamos mostrar ele saindo da prisão. Não é uma opinião minha, é uma informação. Isso pode realmente acontecer. Grace Abdu, as suas informações. Boa tarde para você, vamos lá. Oi, Gotino, boa tarde a todos. Como você disse, a investigação e os desdobramentos dela seguem a todo vapor. A cada dia, uma novidade. Hoje a gente enfrenta agora essa notícia de que os advogados dele entraram com esse pedido de habeas corpus e também do relaxamento da prisão. Um dos pedidos já foi indeferido. Então, a resposta apreciada aí o pedido apreciado pelo juiz, a resposta foi não, ele continua preso. Porém, há outro pedido sendo apreciado nesse momento e a qualquer momento a gente vem acompanhando a atualização no sistema judiciário para saber se será deferido ou indeferido. Isso é, se vão aceitar o pedido de relaxamento de prisão de Michael, se ele poderá sair ou até mesmo se ele poderá ficar em prisão domiciliar. Essa agressão psicológica dele, ele alega não ter assumido por vontade própria, tá? Na verdade, até onde ele tem conhecimento, porque a defesa não teve presente no ato, e a defesa ainda vai levantar se esse ato ele foi legal ou não, ele alega que ele só assinou os papéis que deram para ele assinar, que ele não aceitou se pronunciar em momento algum, né? Agora a gente precisa saber se essa confissão dele está dentro da legalidade ou não. Ele sai da delegacia, fala que o cliente dele sofreu uma agressão, que o cliente dele foi agredido e por esse motivo ele teria confessado o crime, teria confessado ter matado a Vitória e deu aqueles detalhes esses, Passaia, que não só a família, eu também, defendendo os interesses da família, nós não acreditamos em praticamente nada do que aquele rapaz disse na confissão dele. Mas fato é que o advogado, doutor Flávio, trouxe essa questão dessa suposta agressão do Michael. E por isso ele teria embasado isso na transferência dele para o CDP de Guarulhos. Pois bem, eu acredito, com esse documento, comprova e corrobora com aquilo, Passaia, que eu já havia falado anteriormente. Eu acho que para que ele venha a falar em público que de fato o cliente dele foi agredido, ele teria alguma prova, alguma evidência, e isso vem a corroborar. Esse documento que você manda para mim, eu li e eu acredito que ele deva ter sim, porque ele sabe que juridicamente, para que ele comprove essa agressão, não basta só a palavra do cliente dele. Não que a palavra de uma pessoa não tenha valor, não é isso, mas é que ele sabe que juridicamente ele iria precisar de algo mais para sustentar essa alegação de que o Michael teria sido agredido, Passaia. Crime premeditado, planejado. Sim. E como foi acontecer justo no dia que o pai
não pôde buscar a menina? Como que foi uma sacada? Pô, é o momento, Então, exatamente porque é isso que eu me pergunto. Por que o carro estava quebrado naquele momento? E quem quebrou o carro? É quem? Quem quebrou o carro para que ele não fosse? Aí. Puxa vida. E isso eu afirmo. Eu tô afirmando a você. Quem quebrou o carro? Não é coincidência. Então eu não tava entendendo Agora, isso. ela tava marcada pra morrer. Tá, se ela não fosse pega no dia 27, ela seria no dia 1, seria no dia 2. Ali a vontade de matar. E outra coisa curiosa, né, é que ela trabalhava numa padaria próxima ao shopping, trabalhou 9 meses, aí ela arrumou um emprego um pouco melhor no shopping, trabalhando no restaurante como caixa, só que isso todo mundo viu, as imagens vocês mostraram, ela sai do shopping, Cíntia, 11 da noite. E eu me atentei, que eu sou detalhista, que menor de idade pode trabalhar? Pode, mas pode trabalhar só até 10 da noite. É o horário que ela pode trabalhar. Se eventualmente ela trabalhou até as 11, tá errado. Ok? Mas ela sai, ela aparece 11h20, onde ela vai pegar o ônibus sozinha, e aí quando eu coloquei no meu vídeo na cena do crime, eu falo, como é que você, Toqueto, vai pegar um ônibus sozinho, uma menina indo pra casa, e depois tem que andar, mesmo se não tivesse nada, só o medo de um abuso sexual. Nossa Senhora. Exclusivo. Os repórteres Fábio Diamante e Robinson Serântula tiveram acesso a imagens do depoimento em que Michael dos Santos confessa ter assassinado Vitória Regina de Souza. Ele confessou o crime na delegacia de Cajamar, na Grande São Paulo. A confissão de Michael Salles dos Santos foi gravada em vídeo pela Polícia Civil. Acabou, cara, resolveu o seu problema. A confissão do assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi feita ao delegado Fábio Lopes Senac e ao escrivão Cícero Cláudio da Silva, na delegacia de Cajamar, na Grande São Paulo. Quanto tempo? Até já fácil. Vitória teria mantido essa conduta durante todo esse tempo, viram? Trazendo. Você se preocupava com isso? Você não preocupava, assim? Michael afirma que se preocupava por causa de um suposto envolvimento que ele diz ter tido com Vitória há mais de 1 ano e que a jovem ameaçava contar tudo para a mulher dele. Grande preocupação. Ao interrogando, vírgula, por que você se preocupava? Ia perder a esposa. Porque temia perder sua esposa. Ponto. Em seguida, o delegado pergunta sobre a noite de 26 de fevereiro, quando Vitória voltava de ônibus do trabalho para casa. Naquela noite, vírgula, então, como é que foi? Você saiu para procurar ela e aí? Eu saí para... Pensei que ela já ia chegar lá. A análise do telefone celular de Michael mostrou que ele acompanhava os passos de Vitória. A jovem chegou a fazer este post numa rede social falando da volta para casa. Michael fez um print do post, pegou o carro e foi atrás dela. Aí, aonde? Eu fui esperar no Spar, perto do Dom. Eu não sabia qual ponto ela chegaria, só fui lá esperar. Naquela noite, então, foi esperar por Vitória no ponto próximo ao Spa, entre aspas. Vírgula, não tenho certeza se ela chegaria por ali, vírgula, ou no ponto perto do Doca. O vídeo da confissão foi feito como uma prova técnica de que a decisão de Michael de contar a verdade foi espontânea. Os policiais que investigam a morte de Vitória não contavam com isso. Eles já estavam convencidos de que ao final do inquérito, a culpa de Michael seria provada sem dúvida nenhuma. A decisão de confessar foi tomada por Michael no fim da tarde da última segunda-feira. Primeiro, ele disse que estava prestes a fazer uma besteira, que não aguentava mais. Em seguida, chamou os policiais, assumiu o crime e avisou que estava pronto para contar tudo em um depoimento formal. Os advogados dele, então, foram chamados, mas queriam que Michael continuasse jurando inocência. Segundo a polícia,
Como não concordaram, os defensores deixaram a delegacia. A polícia, então, pediu a presença de uma advogada, que acompanhou e atestou a legalidade do interrogatório. Tchau, amigos. Vejo vocês amanhã.